E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan, sou professor de História da Rede Força Máxima, trabalho na unidade de Penha Circular, e hoje a gente vai continuar falando do período democrático pós-Era Vargas. O nosso primeiro presidente abordado foi Dutra, e agora a gente vai falar sobre a volta de Vargas no poder. Só que dessa vez não através de um golpe, e sim através da eleição. Vargas ele volta à presidência da República, ao poder executivo, aclamado pelo povo. Beleza? Então a gente vai ver essa nova faceta aí, esse novo capítulo do governo de Vargas, só que agora dentro da democracia, dentro do período democrático digamos, que antecede ali a ditadura civil-militar, beleza? Dentro da chamada também da República Populista. Nós vamos falar um pouco aí sobre o populismo varguista. Tranquilo? Vamos lá então, gente. Período democrático, o segundo governo de Vargas. Como a gente estava falando, a gente falou do Dutra, que foi o presidente eleito após a saída de Vargas do poder, em 1945. Dutra cumpre seu mandato, tem novas eleições, e Getúlio se candidata, obviamente, e ganha essas eleições. Beleza? Vargas, ao ganhar essas eleições, ele vai causar uma série de... a sua vitória vai perturbar uma série de inimigos políticos. Alguns vão até tentar fazer com que ele não assuma o executivo, alegando que ele deveria ter maioria absoluta dos votos, não proporcional. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Vargas foi eleito com 48,7% dos votos nas eleições. Ou seja, Vargas ele saiu campeão, ele se sagrou aí na corrida eleitoral. Com isso, ele deveria ocupar o executivo, cargo que ele se candidatou. Só que as oposições, sobretudo aí a UDN e a figura do cara chamado Carlos Lacerda, que nós vamos falar muito dele nessa aula de hoje, alegaram que Vargas não teve maioria, ele deveria ter a maioria absoluta, beleza? Então vão tentar aí um trâmite burocrático recorrendo aí ao STF, ao STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, desculpa, não é STF não, ao STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, para impedir a posse de Vargas. Só que o Tribunal Eleitoral ele dá a vitória para Vargas, então Vargas assume a presidência do país. Beleza? Getúlio ele assume a presidência levantando as seguintes bandeiras: a questão nacional e as reformas sociais. Nesse governo Vargas, nesse governo democrático Vargas, a gente pode falar que ele é um governo nacionalista. Ele vai levantar de fato essa bandeira do nacionalismo, o que pode ser visto como um probleminha, porque no pós-guerra aqui a gente está no contexto da Guerra Fria, e o nacionalismo vai ser visto como uma possível aliança com a União Soviética, com um país socialista. E o Brasil é um tradicional aliado dos Estados Unidos, que representava o capitalismo aqui. Inclusive, isso vai atrapalhar um pouco aí o governo Vargas. A gente vai ver mais à frente. Beleza? Carlos Lacerda foi o principal opositor do governo. Lacerda ele era representante da UDN. A gente falou aí da formação dos partidos na última aula, quando nós estávamos falando sobre Dutra. Nós falamos da formação do PTB, nós falamos da UDN, nós falamos do PCB, da ilegalidade do PCB, beleza? Vargas implantou uma política nacionalista, influenciado pelo contexto mundial. Já falamos aí que é o contexto de Guerra Fria, e esse nacionalismo varguista vai ser visto de uma maneira ruim pelos Estados Unidos. Esse governo democrático de Vargas, ele é um governo ambíguo, assim como o outro lá na era Vargas, de 1930 a 1945. Vargas ele vai utilizar sua influência aí, o populismo, para tentar dialogar. Ele vai, por hora, dialogar com a elite cafeicultora. Outro momento ele vai dialogar com os sindicatos, com o proletário, com o trabalhador, com a classe média urbana.
Ou seja, ele vai utilizar sua habilidade política, né, sua habilidade de estratégia. Vargas é um grande estrategista político. Ele vai utilizar isso ao seu favor. Beleza? Então vamos lá. A elite oligárquica temia que o nacionalismo de Vargas influenciasse na relação com os Estados Unidos. A gente vai ver isso daí, que os Estados Unidos vai olhar o nacionalismo varguista, o entrave à entrada do capital estrangeiro, né, a chegada de divisas, sobretudo americanas, em setores estratégicos, e vai ver essa proteção de setores estratégicos, por exemplo, como a de energia, a exploração de petróleo, né, o monopólio do Estado ali, a criação da Petrobras, vai ver isso com olhos ruins e vai acusar Vargas de estar ali preparando o terreno para uma revolução socialista, né, um flerte aí com o comunismo. Beleza? Então vamos lá. Economia varguista. Dando prosseguimento aqui, vamos lá. Contradição da economia varguista. Já falamos, né, que Vargas vai ter um governo contraditório, assim como ele teve lá após a Revolução de 30 até o Estado Novo. Só que a contradição aqui a gente vai ver no flerte e na negociação econômica. Por hora, vai ter parte do governo, dos membros do governo de Vargas, que vai incentivar o capital nacional, capital privado nacional, e o Estado como grande desenvolvedor do país. Né? O Estado e o capital nacional privado deveria desenvolver o país. Já outra parte do governo vai ver isso como um entrave e vai ser adepto da abertura econômica e a chegada de capitais exteriores, né? Capitais de outros países, capitais externos de outros países, sobretudo dos Estados Unidos. Beleza? Então vamos lá. Contradição. Defendia o desenvolvimento industrial com a presença do Estado e do capital privado nacional, ao mesmo tempo que dava liberdade ao seu ministro da Fazenda, que era favorável à participação do capital estrangeiro no desenvolvimento do país. Olha assim a contradição. Parte do governo fala que não, tem que ser o capital nacional e o Estado a desenvolver o país, e a outra parte fala não, tem que ser o capital estrangeiro a auxiliar no desenvolvimento do país. Beleza? O ministro aí da Fazenda chega a formar uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, em 1951. Olha só, e os Estados Unidos tinham interesse, basicamente, em setores estratégicos, como, por exemplo, a exploração de petróleo. E 2 anos após aí a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, se tem aí a criação da Petrobras. A criação da Petrobras ela vai ser voltada e baseada no nacionalismo, utilizando aí a campanha O Petróleo é Nosso como setor estratégico para o desenvolvimento do país. Ou seja, é a ala do governo que fala que esses setores devem ser desenvolvidos pelo Estado e pela indústria privada nacional. Beleza? A campanha pela autonomia brasileira no setor de petróleo dividiu o país entre aqueles favoráveis à exploração através das empresas estatais e os adeptos da exploração através das empresas privadas. Vejam aqui que eu coloquei empresas privadas. Essas empresas poderiam ser estrangeiras ou nacionais. Aqui dentro do governo Vargas, a gente pode falar também da divisão entre aqueles que vão ser chamados de entreguistas, ou seja, que estão entregando a economia, o Brasil, ao capital estrangeiro, e os nacionalistas, aqueles que querem proteger a economia brasileira do fluxo de capital estrangeiro. Beleza? Então a gente tem essa grande divisão aí no governo Vargas. Vargas uma hora vai dialogar com um, uma hora vai dialogar com o outro, e daí a gente começa a achar as contradições do governo varguista. Vamos seguindo. Vargas introduzia no Brasil um plano nacionalista. Ele ampliou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele cria a Eletrobras, ele cria o Plano Nacional de Rodovias, está escrito PAN ali, mas é plano. Ele funda, né, até aí a criação do Fundo Nacional de Eletrificação,
o Banco de Desenvolvimento do Nordeste e a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, entre outras coisas aí que ele cria sob tutela do Estado, né? Ou seja, sob a tutela nacional. Beleza? Vamos seguindo aqui. Política externa. Como que é a relação do Brasil com outros países nesse contexto de Guerra Fria? O Brasil é um aliado, tradicionalmente, dos Estados Unidos. Tranquilo? Só que essa política nacionalista de Vargas vai ser vista como algo ruim pelos estadunidenses, pelos norte-americanos. Lembrando novamente, eu coloquei aqui, ó, contexto de Guerra Fria, o mundo polarizado, dividido entre duas grandes potências. De um lado, levantando aí a bandeira do liberalismo econômico, é o capitalismo, os Estados Unidos. E do outro, a gente tem aí o socialismo da União Soviética. Os dois países, as duas grandes potências, procurando aí áreas de influência para demonstrar qual sistema político e econômico era mais eficiente. Tranquilo? Para os Estados Unidos, todos os países que possuíam um projeto nacionalista eram naturalmente aliados da União Soviética. Por quê? A partir do momento em que o Estado ele tem um controle de setores estratégicos, ou até de setores que não sejam estratégicos, mas priorizando o desenvolvimento da indústria nacional através aí do poder estatal, os Estados Unidos vão enquadrar como estratégia socialista, uma economia planificada. Tranquilo? Aqui a gente está falando no contexto de ânimos extremamente exaltados no mundo de fato dividido entre socialistas e capitalistas, né? De perseguições, de exílio político. Né? Então, assim, a gente está vivendo na década de 50, aqui a gente está vivendo um momento de grande tensão social e política também, né? Então, tudo que não condizer ou que colocar barreiras no liberalismo clássico, que é a não intervenção do Estado na economia e o Estado mínimo, vai ser taxado pelos Estados Unidos como uma bandeira do socialismo. Tranquilo? Com isso, alegando assim esse flerte com a União Soviética, os Estados Unidos vão cancelar empréstimos que provocaram a queda do preço do café. O Brasil ainda exportava muito café, mesmo após a crise do café, a crise de 29. E com isso, as sacas de café vão perder o seu valor de mercado. Dessa maneira, a campanha norte-americana acaba ganhando força dentro das oligarquias e dos produtores de café. Mesmo com Vargas tomando algumas atitudes para tentar manter o preço do café. Vargas vai comprar e queimar parte do café estocado para tentar manter o preço artificial do café. Só que mesmo essas atitudes varguistas não vai ser o suficiente para ele conseguir apoio das elites agrárias brasileiras. Beleza? Ó, com o café em queda, a elite nacional começa a apoiar os Estados Unidos. E ainda vem aí a cerejinha do bolo, a lei da remessa de lucros extraordinários. O que significa isso? Era um projeto de lei, né? Ele não foi aprovado, mas falava o seguinte: limitava a emissão de lucros das empresas estrangeiras aqui no Brasil, né, apenas de 8%, ou seja, a empresa só poderia mandar para a sua matriz 8% do lucro obtido no Brasil. O restante deveria ser, o restante do lucro, né, deveria ser colocado em favor do desenvolvimento nacional. Com isso, essa proposta, né, vai gerar uma grande desconfiança dos Estados Unidos, mas esse projeto de lei não vai para frente. Ele é derrotado. Beleza? Seguindo aqui, ó. Crise política e econômica. Medidas como a facilitação da importação e a redução das taxas de câmbio beneficiavam a burguesia industrial e a agricultura exportadora, mas prejudicavam as massas, operário e o povo em geral. Ou seja, medidas que
a elite desejava que fossem mantidas e estabelecidas, prejudicaria a maior parte da população, que era o operário e o povo, né? Parte em que essa parte de operário e povo ainda estavam ali tendo um apoio, dando um apoio para Getúlio. Enquanto as elites agrárias e a elite, a classe média urbana, a gente vai ver aqui a elite urbana também, vão tirar o apoio de Getúlio. Então, o Getúlio vai ter basicamente a base do proletariado e do povo. Mas isso também vai minar. Aquela política trabalhista do Estado Novo, né, após a Revolução de 30, já não vai funcionar mais. Aquela política de sindicatos vinculados ao governo não vai mais rolar. O proletariado ele vai começar a se organizar de maneira diferente. Então, as práticas econômicas e políticas do controle mesmo de Vargas do Estado Novo, do controle sindical, né, antes do Estado Novo, da era Vargas ali dos 15 anos, já não vai mais funcionar para manter o proletariado sob controle. O resultado disso vai ser, por exemplo, uma greve. Né, coisas que o proletariado já não fazia mais por conta aí da ligação dos sindicatos ao Estado. E o proletariado brasileiro vai romper com essa tradição, né, com esse acordo, e vai começar a fazer greves novamente. Aqui, ó, a gente está falando da greve operária de 29 dias. Ou seja, uma greve que reivindicava melhores condições salariais, melhores condições de trabalho. O governo já não vai mais conseguir atender as demandas da classe operária. Então, vejamos, o governo ele já não vai mais atender as demandas aí da elite agrária. A gente vai ver que a classe média urbana também vai estar descontente com o governo Vargas. A gente está tendo aqui parte do operário também descontente com o governo, ou seja, Vargas ele está se isolando politicamente, ele está perdendo a sua base de sustentação. Para tentar aí conter os ânimos dos operários em greves, o João Goulart, ministro de Vargas, vai propor um aumento de 100% do salário mínimo, né, já que os operários estavam ali fazendo greve, exigindo melhores condições salariais, surge a proposta de dobrar o valor do salário mínimo. Isso vai gerar uma ira na classe média, uma ira em setores mais conservadores da sociedade e, consequentemente, a demissão do ministro de Vargas. Né? As elites não aceitaram a proposta do 100% do salário mínimo, a classe média também não aceita. Resultado, Vargas, de fato, perde o apoio de toda essa classe média, assim, sela a perca do apoio da classe média e a demissão do ministro que propôs aí o João Goulart, que vai vir a ser presidente do Brasil mais à frente, né, e tentar apaziguar ali ou melhorar um pouco as condições de vida do operário. Tranquilo? A elite brasileira acusava Vargas de estar preparando o cenário para um golpe de Estado. Ou seja, a elite flertava ali com os anseios dos Estados Unidos e falava que Vargas estava preparando ali o terreno para um novo golpe de Estado, já que Vargas chega em 1930 ao Poder Executivo através de um golpe. Falamos isso na nossa última aula, que o Estado Novo, que a Era Vargas começa com um golpe e termina com outro golpe. O Estado Novo chega ao seu fim com outro golpe. Só que aqui a gente está falando do quê? De um contexto de medo da Guerra Fria, o medo do desconhecido, o medo do socialismo. Então a classe média, a elite brasileira vai falar que Vargas está flertando com o socialismo, está preparando o contexto, está preparando ali um golpe bem que poderia ser um golpe socialista. Beleza? Seguindo então, ó. Manifesto dos coronéis. Alguns coronéis, né, tenentes-coronéis aí das Forças Armadas Brasileiras, vão fazer uma manifestação contra o governo Vargas, assinando um documento
que eles são contrários aí a esse aumento de 100% do salário mínimo, porque dessa forma ficaria inviável de recrutar novos soldados, não fazendo a carreira militar algo atraente. E com isso, com poucos soldados, ou seja, com poucas pessoas seguindo a carreira militar, facilitaria a ascensão e uma revolta e uma revolução nos modelos socialistas. Então a gente tem esse manifesto que fala que um aumento de 100% ia gerar o exército, as forças armadas não iriam conseguir convocar, trazer novos soldados, iria gerar uma mega inflação, né, ter essa questão inflacionária, que os preços iam disparar e o dinheiro ia desvalorizar, e facilitaria a ação de grupos socialistas, já que teria menos soldados. Tranquilo? Ainda nesse contexto, Carlos Lacerda, o maior opositor do governo Vargas, ele era diretor do jornal A Tribuna da Imprensa. E nesse contexto ele intensifica a oposição ao governo Vargas. Ele critica o governo Vargas falando de uma corrupção endêmica, ele fala que Vargas favorece seus aliados, né? E tudo isso sendo amplamente divulgado nos jornais, já que ele era o diretor de um jornal. Tranquilo? E esse discurso aí de corrupção, né, de tentar danificar e destruir a imagem de Vargas, e muitas vezes falando até do flerte aí com o socialismo, o discurso antivarguista, ou o discurso anti-Vargas, vai ganhando corpo também na classe média urbana, que consome os jornais produzidos. Então, Vargas ele começa a perder o apoio da classe média urbana, ele já não tinha mais o apoio das elites, ele não tem mais o apoio de parte do operariado, ou seja, a base de sustentação do governo se desfez. Os pilares do governo estão se destruindo. Tranquilo? Lacerda contava com o apoio dos militares antivarguistas e foi aglutinando a classe média urbana. Beleza? Foi aglutinando a classe média. E o atentado na Rua Torneleiros, né, um atentado aí contra a vida de Carlos Lacerda, vai ser fundamental para a opinião pública se voltar de fato contra Vargas. Carlos Lacerda estava chegando à sua casa em Copacabana, na Rua Torneleiro, quando foi assassinado, quando sofre uma tentativa de assassinato. Carlos Lacerda ele sai ferido, não morre, mas o segurança de Lacerda morre. E esse segurança era o Major Rubem Vaz. Ou seja, o atentado não consegue atingir de fato Lacerda, né, ele sai ali ferido, mas não vai a óbito, enquanto o militar da aeronáutica ele vai a óbito, ele morre. E as investigações levavam a pessoas próximas de Vargas. Foi o chefe da segurança de Vargas que organizou o atentado. E com essa comprovação, a opinião pública se vira contra Vargas. Né? Então ali sela a cereja do bolo para o isolamento completo de Vargas, né? nesse seu governo presidencial, né? Nesse seu governo democrático. Tranquilo? Oficiais da Força Aérea Brasileira iniciaram um inquérito alegando não poder confiar na investigação varguista. E, através desse inquérito, dessa investigação independente, foi formada a chamada República do Galeão, né, que era basicamente uma investigação à parte do governo que vai gerar a ruptura, né, das forças. Vai gerar o isolamento de Vargas. Vargas não vai ter mais apoio, né, vai ficar isolado ali, de fato, no Palácio do Catete. Tranquilo? Vargas afirma que ele só sairia
estava sofrendo pressão para a renúncia e ele fala que só sairia do Palácio do Catete morto. E, de fato, é o que acontece. Vargas, como um grande estrategista e político, ele escreve uma carta-testamento, que é vinculada aí, é disseminada pelos jornais, e com a sua morte, Vargas novamente muda o jogo político. Toda a fortuna que estava contra Vargas agora vira a seu favor. Né? O Vargas ele consegue virar um cenário que era ruim para o cenário favorável, mesmo morrendo. Né? A morte de Vargas foi uma morte política, foi uma morte pensada. Ele escreve a carta testamento e um trecho da carta testamento ele fala que deixa a vida para entrar na história. Beleza? Com o seu suicídio, Vargas reverteu as expectativas. No cenário que era tudo contra, agora passa a ser favorável. Por exemplo, a população que estava ali contra Vargas vai para as ruas e manifestações favoráveis a Vargas. Jornais foram invadidos, rádios foram incendiadas, a embaixada dos Estados Unidos foi atacada, Carlos Lacerda foi obrigado a se exilar, a se refugiar em outro país, por conta da reviravolta que ocorre com a morte de Vargas. Beleza? Então, Vargas ele foi um estrategista político até no momento da sua morte. O suicídio de Vargas reverte um jogo político, reverte, na verdade, um jogo político de tal maneira que se tem uma movimentação absurda e manifestações favoráveis a Vargas após a sua morte. Aqui na última página eu trouxe aqui, algumas imagens de algumas matérias de jornais e uma foto do funeral de Vargas. Vamos aqui, Lamento o país, a morte do presidente Vargas. O jornal O Dia. Matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal: a sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. A Carta Testamento de Vargas, ela foi publicada nos jornais e causou, então, uma grande comoção popular. Aqui, na foto à esquerda, abaixo aqui, a gente tem cena do acompanhamento aí do caixão de Vargas. Então, Vargas ele foi um político, um estrategista, né, contraditório, mas um grande estrategista, utilizando aí o que a gente pode entender do suprassumo da estratégia populista de governo. Beleza? Então, gente, com isso nós terminamos aqui a nossa aula sobre o governo democrático de Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.